Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença aqui de todo o pessoal da Liga Acadêmica de Farmacologia e Clínica. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Cláudio Rezende, aqui que vai apresentar a fisiopatologia da asma, aqui para a gente no nosso terceiro dia de estudos do ciclo do sistema respiratório. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, tá bom? Só para a gente contextualizar. Bom, o Dr. Cláudio, ele é graduado em Medicina aqui pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em Medicina da Família e Comunidade pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, residência em Clínica Médica pelo MEC no Hospital do Coração de Londrina, pneumologista também pela Universidade Estadual de Londrina, médico pneumologista no Hospital do Coração, no Hospital do Câncer de Londrina, internação domiciliar em Cambé e Instituto Respirar de Londrina. Bom, doutor Cláudio, a palavra é sua. Obrigada. Seu microfone está mutado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado por me esperarem. Desculpa o atraso. Se a conexão cair, a internet hoje está bem ruim aqui em casa. Essa chuvona aqui em Londrina está ruim para todo mundo. Se cair, eu tento retornar em alguns minutos, tá bom? E é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre asma, sobre como que funciona a asma no nosso organismo, o que é a asma, como funcionam as medicações e a melhor maneira de tratar, tá bom? Eu vou começar então tentando espelhar aqui a tela para mostrar para vocês o PowerPoint. Aí, beleza. E se vocês tiverem, por favor, qualquer dúvida, podem me interromper, tá bom? E vamos lá então. E depois eu posso encaminhar para vocês o posso encaminhar para vocês esse PowerPoint, tá bom? Então quem quiser não precisa tirar print ou não precisa tirar foto, nem precisa anotar, tá bom? As coisas que estão Por escritas favor. nos slides. Sim, por favor, a gente agradece, sim, e depois a gente manda lá no grupo para todo mundo. Tá ótimo, perfeito. Pessoal, então, ó, eu vou tentar. Primeira coisa, eu sou pneumologista, né? E eu tenho sempre que vender meu peixe, falando que o tabagismo é muito ruim, tabagismo faz mal para a saúde. Essa história que vocês que são da área da saúde já estão carecas de saber que cigarro faz mal. Mas o mais importante hoje para a população jovem é conscientizar de que o narguile, que é uma das modalidades de tabagismo, ele também faz muito mal. Uma sessão de narguile equivale de 100 a 200 cigarros fumados por pessoa. E o narguile consegue levar a fuligem, que é aquele carvão queimado, mais profundamente, para as vias aéreas mais profundas do que o cigarro. Ele é mais eficiente em atingir as vias aéreas mínimas que o cigarro. Viu? Então, narguile, cigarro eletrônico, estão muito mais populares que cigarro branco. São maneiras de fumar mais jovens, né? E precisam ser combatidas hoje em dia. Só para vender meu peixe rapidinho, antes de a gente começar verdadeiramente com farmacologia da asma, tá bom? Então, ó, vou passar para vocês resumidamente que hoje a gente vai falar sobre a anatomia do tórax e das vias respiratórias, rapidamente, só para a gente saber como é que funciona a medicação ali. Vamos falar sobre os conceitos, o que é asma, como que a gente vai classificar a asma, as medicações inalatórias mais comuns. Vou trazer uma tabela bem rica para vocês, com os nomes comerciais, com os nomes do sal, com a posologia, que é muito legal de se ter. E vou mostrar na prática como é que funcionam as medicações inalatórias. Beleza? Me interrompam, por favor, a qualquer momento. Vocês podem abrir microfone e falar, doutor, não entendi, volta e eu repito, tá bom?
Então, vamos lá. Opa, anatomia. Na anatomia, a gente tem as vias aéreas, que é a parte onde... Então, vamos ver que eu vou conseguir aqui. Escrever no PDF, pronto. Claro que saiu, desculpa, gente. Só um segundinho. Escrita na tela, pronto. A anatomia, na anatomia, eu vou conseguir então falar para vocês onde que acontece essa asma, né? Na anatomia a gente tem traqueia, que vocês conseguem ver aqui. Esse daqui é o bronquifonte direito. Aqui eu vou ter o bronquifonte esquerdo. Eu tenho os ramos secundários, terciários, que são esses canudinhos por onde corre o ar. Aqui, ó. Então, a gente tem traqueia, brônquios, aqui tem outro brônquio, os bronquíolos. E lá no final da via aérea, a gente tem o alvéolo, tá bom? Essa é a anatomia básica para a gente saber o que é a asma. É uma doença das vias aéreas. Então, vamos lá, voltar para a nossa apresentação. Asma é doença da via aérea. Então, é uma doença crônica, uma muito comum em todo o mundo e afeta aproximadamente 6% da população. Se você for pensar, é muita gente. 6% da população é muita gente. É a doença crônica mais comum da infância. E é uma fisiopatologia complexa que envolve, inflamação das vias aéreas, que é aquela partezinha da anatomia que eu mostrei para vocês ali, traqueia, brônquios, bronquíolos, obstrução intermitente do fluxo de ar e hiperresponsividade brônquica. Eu vou mudar então aqui a minha tela de novo. Pronto. Ok. Estão me vendo? Vou só falar para vocês o que é essa obstrução ao fluxo das vias aéreas. Então, eu tenho a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são os caminhos por onde corre o ar. A hora que eu respiro, eu faço força para colocar o ar para dentro. Então, eu faço força na minha musculatura, do diafragma, nos músculos intercostais para fazer respiração. E a hora que eu expiro, eu não faço força. A expiração é passiva. A inspiração, eu gasto energia. A expiração é passiva. Então, na asma, eu tenho uma obstrução da via aérea. Aquele caninho por onde corre o ar, ele vai ficar inflamado e a parede vai ficar mais grossa, mais grosseira, e a luz do tubo vai ficar menor. Então, o ar vai conseguir correr com menor facilidade. Então, a hora que a pessoa vai respirar, eu digo respirar para dentro, inspirar, ela faz uma força, o ar entra. Mas na hora de soltar o ar, quem tem a asma, quem tem essa obstrução ao fluxo da via aérea, não vai conseguir soltar o ar. Então, a via aérea vai ficar menor e o ar vai ficar preso. O paciente, ele tem a sensação de que ele não tem ar, mas na verdade ele tem muito ar preso dentro dos pulmões, dentro das vias aéreas, e ele não consegue soltar. A partir daí, ele vai estar fazendo força para colocar o ar para dentro e força para colocar o ar para fora. Não vai mais ser aquele movimento expiratório livre e passivo. Vai ser um movimento expiratório ativo, porque a via aérea está inflamada. Então, a asma nada mais é do que a obstrução do fluxo da via aérea. Então, o ar entra, com dificuldade também, mas ativamente ele entra, e na hora de sair, o paciente que não precisaria fazer força, tem que fazer força assoprando, porque o calibre da via aérea está menor. Ficou difícil de entender? Ficou tranquilo?
Tudo certo? Me Tudo interrompe. certo. Mas a sua apresentação para mim saiu. Era para ela sair Não, era mesmo? para sair mesmo, era para você ver eu Ah, então agora. tá bom. Então tá bom. É isso mesmo. Então, eu vou voltar para o PowerPoint para a gente continuar. Prontinho. Então, a asma é essa inflamação das vias aéreas, em que o calibre da traqueia, do brônquio vai diminuir. É uma obstrução intermitente, então não é uma obstrução fixa. Quer dizer que ela vai, em uns dias, estar mais calibrosa, e em outros dias de maior inflamação, ela vai estar menor, menos calibrosa, mais obstruída. É como se fosse, em alguns dias, um canudo grosso. Em outros dias, um canudo bem fininho que dificulta a respiração. Isso é a asma, que é uma obstrução intermitente. A gente tem algumas outras doenças na pneumologia que tem uma obstrução fixa ao fluxo de ar, por exemplo, o DPOC. E a hiperresponsividade brônquica. Vou falar para vocês que se eu pego um resfriado, eu que não tenho asma, pego um resfriado, eu fico tossindo aí 2, 3 semanas. Se uma pessoa que tem asma pega um resfriado, inflama a via aérea com muito mais facilidade, ela vai ficar tossindo 4, às vezes até 8 semanas, se ela não for corretamente medicada. Beleza? Então, esse aí é um conceito de asma. E daí, eu acho que a gente vai ficar muito prolixo se a gente falar sobre os antígenos e as células dendríticas, as respostas TH1, TH2, os mediadores inflamatórios, onde age a interleucina 4, 13, 9, A3, A5, o IgE com degranulação dos mastócitos. Isso aí vocês da farmacologia é que vão me dar uma aula que essa parte, na prática clínica e do dia a dia, ela não é tão importante, é mais importante para a parte de estudos, para a parte acadêmica, tá bom? Então, os mediadores inflamatórios vão acabar fazendo uma hiperresponsividade brônquica. Vamos ver se eu consigo aqui apontar na tela para vocês. Não consigo. Tem problema. Então, ó, os mediadores inflamatórios vão fazer uma hiperresponsabilidade brônquica, os brônquios vão fechar, vão fazer uma obstrução da via aérea e o paciente vai ficar com os sintomas da asma. Quais são os principais sintomas da asma? São 3. É a tosse, a sibilância, que é o chiado, ou o paciente fala que tem gato, miados no peito, a tosse, a sibilância e a falta de ar. São os 3 principais sintomas. Então, o paciente entra lá em cima, ele entra em contato com o antígeno. Esse antígeno vai ter respostas, TH1, resposta TH2, mediadores inflamatórios, IgE, degranulação dos mastócitos, que são aquelas células que degranulam a histamina, prostaglandina, os leucotrienos e vão causar broncoconstrição e sintomas da asma. Beleza? Vamos lá então. Opa! Então agora a gente vai tentar classificar a asma. Vamos classificar a asma. A asma a gente pode classificar em leve, moderada, grave. A gente pode classificar a asma em persistente, intermitente. Mais uma classificação para o tratamento em leve, moderado e grave, a gente usa o GINA, que é o Global Initiative for Asthma. O GINA, ele classifica a asma em leve, moderado e grave, e a gente, a partir daí, consegue prever o tratamento do paciente. Se é uma asma bem levinha, eu vou usar um tratamento na etapa 1. Somente um corticoide inalatório numa dose baixa, ou então eu vou dar um corticoide inalatório com um broncodilatador em dose baixa, tá bom? Isso para asma leve. Então é aquela asma assim que o paciente ele tem uma hiperresponsividade brônquica e quando ele pega um resfriado ele fica muito mais queixoso,
ele não precisa ir buscar o pronto-socorro sempre, ele não é acordado à noite por falta de ar, é uma asma leve. Se o paciente ele já é acordado à noite por falta de ar, se ele não consegue fazer as atividades diárias dele com tranquilidade, não consegue ir a um supermercado, não consegue caminhar 3 quadras, opa, a gente já fala em asma moderada. E a asma grave é quando aquele paciente, numa classificação mais clínica, nas perguntas que eu faço para ele, ele já fala assim: não, eu deixo de sair da minha casa porque eu sei que eu vou passar mal no supermercado. Ou então, eu sou acordado pela minha tosse, falta de ar e sibilância, os 3 sintomas principais, principalmente à noite, todos os dias. Todo dia eu sou acordado. Então, daí eu já vou para um tratamento STEP 4 ou STEP 5. É muito difícil falar em tratamento da asma e STEP sem conhecer os medicamentos, mas eu prometo para vocês que daqui a pouco tudo isso vai fazer mais sentido, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar então falar da farmacologia da asma, que é o que mais nos vai chamar a atenção aqui hoje, né? O corpo humano, ele tem o sistema nervoso, claro. O sistema nervoso, ele pode ser dividido em autonômico e somático, certo? Sistema nervoso somático, sistema nervoso autonômico. Vocês lembram disso, da anatomia, da fisiologia? Todo mundo lembra? Sistema nervoso somático e autonômico. E o sistema nervoso autonômico, ele é dividido em simpático e parasimpático. Vocês lembram do sistema nervoso simpático e parasimpático? O sistema nervoso simpático, ele é ativado com resposta de luta ou fuga, liberando adrenalina no corpo. Então, levei um susto, libera adrenalina no corpo. O que vai acontecer? Dilata a pupila, inibe a salivação. Então, quando você leva um susto, sua pupila dilata, inibe a salivação, fica com a boca seca. Ele relaxa os brônquios, abre a via aérea. Então, está preparando você para você correr, por exemplo. Você levou um susto, você foi assaltado, vamos dar um exemplo. Então, vai liberar o sistema nervoso simpático. No sistema nervoso simpático é resposta de luta ou fuga. Então, dilata a pupila, fica com a boca seca, relaxa os brônquios. Isso quer dizer, dilata os brônquios para você conseguir respirar melhor. Acelera o coração. Quando você leva um susto, acelera o coração. Inibe a atividade do estômago e a atividade da glândula pancreática, que faz digestão. Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Então, é como se você fosse se preparar para correr daquele ladrão, do assalto que você está sofrendo aí naquele momento. Ele estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, que são os mediadores químicos que vão ativar o sistema nervoso simpático. Ele relaxa a bexiga e ele promove ejaculação. Tudo isso é sistema nervoso simpático, tá bom? De resposta de luta ou fuga. Só estou voltando na anatomia para a gente entender a medicação depois. O sistema nervoso parasimpático, ele já é ativado naquele momento que você está mais relaxado, mais tranquilo, mais sonolento, em que você vai ficar em repouso. O sistema nervoso parasimpático, ele contrai a pupila, ele estimula a salivação. É como se você tivesse feito uma refeição bem grande e dá aquela preguicinha da cesta, né? De você fazer a digestão depois da refeição copiosa. Ele reduz o batimento cardíaco, ele contrai os brônquios, porque você não vai precisar sair correndo. Então, você não precisa gastar energia broncodilatando, você pode deixar os seus brônquios contraídos mesmo. Ele estimula a atividade do estômago, do pâncreas, porque você não está em resposta de luta ou fuga, você está em resposta de relaxamento. Ele estimula a contração da vesícula biliar, que é onde tem ali aquele suco biliar que vai fazer a digestão das gorduras. Ele contrai a bexiga e ele promove ereção. Esses são
essas são as atividades do sistema nervoso parasimpático. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque as drogas da asma, elas vão agir principalmente no sistema nervoso simpático e parasimpático. Agora raciocinem comigo. Se uma pessoa está em crise de asma, quer dizer, o caminho por onde corre o ar dentro do peito está apertado, ela está com broncoconstricção, ela está com os canudinhos por onde corre o ar, com calibre menor. O que eu preciso para sarar essa doença? Eu preciso ativar o sistema nervoso simpático, correto? Ou então eu preciso inativar o sistema nervoso parasimpático. Daí eu vou falar para vocês que as principais drogas para a asma, para o tratamento da asma, são beta-2 agonistas, que são os agonistas adrenérgicos, os anticolinérgicos, ou antagonistas muscarínicos, ou antagonistas parasimpáticos, e os corticoides inalatórios. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Tô muito rápido? Como é que tá, gente? Olha, para mim tá ok. A Ótimo. Kézia aqui falou também no chat que para ela tá ok também. Perfeito, a Lani também. Beleza. Tenho medo de ir muito rápido. Qualquer coisa vocês falam, dá um grito aí, fala, para. Pode Vamos lá. deixar. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês duas listas, uma lista muito grande com dois slides, com nomes comerciais e nomes de sal, nome da droga, de todas as medicações, para a gente decorar agora. Vamos lá! Mentira. Vou abrir a minha câmera para a gente conversar um pouquinho. Enquanto isso, vocês podem dar uma olhada, ó, tem várias medicações aí. Quem é asmático, 100% não, desculpa, 6% da população é asmática, né? Então tenho certeza que tem algum asmático aí na turma que já usou um formoterol, que já usou um aerolim, essas medicações mais comuns, que já fez uma inalação com um Atrovent, com Berotec. Então vamos lá. Vou abrir a câmera só um pouquinho, tá? Pronto. Muito importante a gente saber que as medicações que vão ser usadas no tratamento da asma, elas vão trazer efeitos colaterais indesejados muitas vezes. Por exemplo, uma medicação para abrir as vias aéreas, ativando o sistema nervoso ativando o sistema nervoso simpático, ela dificilmente ela vai agir só ali na via aérea. Ela vai ativar o sistema nervoso simpático como um todo. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo. Esses dias não, há alguns anos, quando ainda era possível ir à igreja, eu estava na igreja e me chamaram para atender uma pessoa que estava tremendo, passando mal, com batedeira, e ela falou que estava quase desmaiando. E o que estava acontecendo com aquela paciente? E ela falou para mim que ela tinha asma e ela, antes de ir para a igreja, ela tomou 2 comprimidos de um remédio que se chama salbutamol. Salbutamol 2 miligramas, que é um beta-2 agonista, que é um ativador simpático. O que aconteceu com ela? Broncodilatou. A asma dela desapareceu ali naquele momento, porque ela fez uso da dose dobrada, não deveria, para o peso dela, usar tudo aquilo. E ela estava com os outros sintomas de sistema nervoso simpático. Ela estava sudoreica, ela estava muito taquicárdica, com a mão, com suor palmar, com a mão pegajosa, com a boca bem seca. Tudo aquilo era sintoma de liberação do sistema nervoso simpático. Então, ela resolveu a asma dela? Resolveu a asma. Mas ela ganhou um problema muito maior, que era quase um ataque de pânico
na paróquia. Ela achou que ela estava tendo um mal súbito ou um ataque de pânico. Isso é muito chato, muito ruim. Então a gente busca no tratamento, não só da asma, né? Claro, de qualquer doença, mas da asma a gente busca drogas mais limpas, entre aspas, que terão uma seletividade maior no pulmão e menos efeitos colaterais, porque o tratamento da asma, imagina se você usar uma medicação que vai prender sua urina. Que coisa chata! Você resolveu o problema da asma e vai acabar prendendo a urina porque mexeu com o simpático parasimpático. Ou então vocês já ouviram falar nisso. Aí foi lá, fez uma inalação com a medicação e começou com uma taquicardia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que quem tem asma faz inalação, aquele remédio que chama Berotec, que é o fenoterol, que graças a Deus saiu de linha, não é mais produzido, não se encontra mais nas farmácias, que dava uma taquicardia horrorosa e o paciente resolvia o problema respiratório dele, mas acabava criando outro problema, outra situação. Então a gente busca medicações que sejam mais pulmão seletivas e não tenham tantos efeitos sistêmicos, efeitos no organismo como um todo. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então, ó, são três principais classes de medicações: os ativadores do sistema nervoso simpático, que são os beta-2 agonistas, os inativadores do sistema nervoso parasimpático, anticolinérgicos ou antimuscarínicos, e os corticoides inalatórios, tá bom? Eu vou falar mais para vocês hoje de bombinha, de medicação inalatória, tá bom? Então vamos voltar ali. Vamos lá, Cláudio, eu não sou asmática, mas tenho histórico de bronquite e tive algumas sequelas. Vou tentar vir aqui no mensagens. Vamos lá. Escreveu uma redação. A Késia, vamos lá, Késia. Isso mesmo, gente, manda pergunta aí. Bacana para a gente ficar dinâmico. Cláudia, eu não sou asmática, mas tenho histórico de bronquite e tive algumas sequelas do Covid-19. Então, meio que não consigo respirar tão bem, principalmente fazendo exercícios. Fui consultar um pneumologista e ele me prescreveu, eu acho que ela quis dizer Seretide, para usar uma vez ao dia antes de dormir ou quando for fazer exercícios mais pesados. Isso mesmo, Seretide. Deixa eu voltar aqui para vocês e falar para você, Késia, a COVID ela é uma doença viral infecciosa. Todas as infecções de via aérea por vírus, elas têm a capacidade de causar inflamação na via aérea e causar broncoconstrição, tá bom? Mas vamos falar sobre Covid, então, vamos aproveitar. O Covid, 80% das pessoas vão só ter resfriado comum e 20% das pessoas vão ter pneumonite, que é uma doença do parênquima, que não tem nada a ver com a via aérea. Então, o COVID, ele normalmente não causa broncoconstrição, a não ser que você já tenha um histórico de ter hiperreatividade brônquica. O COVID, ele causa o contrário, ele causa uma doença do parênquima, que é a dificuldade de colocar o ar para dentro, enquanto a bronquite é a dificuldade de colocar o ar para fora. Eu acho que eu tenho até um catavento que eu uso às vezes nas outras aulas para ensinar as pessoas. Então, o COVID, ele é uma dificuldade de respirar fundo pela doença do parênquima, enquanto a asma, a bronquite, ela é uma dificuldade de colocar o ar para fora, tá bom? Então, você vai ter que perguntar para o seu médico se o que você tem é uma bronquite e você fez parte dos 80% da população que não desenvolvem pneumonite, mas só um resfriado comum, tá bom? Ou se você teve, na verdade, pneumonite. Se você teve pneumonite pelo COVID, você não deveria usar a medicação inalatória, o corticoide inalatório, Seretide, tá bom? Mas se você teve problema da via aérea, daí sim você deveria usar o Seretide. O Seretide é uma medicação que a gente vai ver ali na nossa tabelinha, eu vou mostrar para vocês. O Seretide ele tem duração de 12 horas, então ele deveria ser usado por você para tratamento de manhã e à noite.
não só à noite antes de dormir, tá bom? Essa é a orientação da bula. Prolixo, será que eu falei demais? Entendeu, Kézia, mais ou menos? Entendeu. Quem quiser ir mandando mais perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Vou só então voltar. Vou voltar lá para conversar, isso mesmo. Conversa com ele e vê qual que é o seu problema. Será que é no parênquima? Então daí você não deveria usar bombinha. Será que é na via aérea? Opa, você deveria usar bombinha 2 vezes ao dia, essa bombinha aí, tá? Então vamos lá, compartilhar a tela de novo para nossa apresentação. Vamos ver aqui a medicação da Késia. Olha só, a medicação da Késia é o Ceretide, que é o salmeterol fluticasona. Vou grifar aqui, ó. Ceretide, salmeterol fluticasona. O Ceretide, ele tem o salmeterol, que é um beta-2 agonista, ou seja, ele ativa o sistema nervoso simpático, e ele tem um corticoide inalatório. CTC é a minha abreviação para corticoide, tá bom? E tem a fluticasona, que é o corticoide inalatório. Então, aqui está errado, não é de 24 em 24, é de 12 em 12 horas. E tá errado, tá? Por favor, corrijam depois, pessoal. E o salmeterol fluticasona, ele vai então ativar o sistema nervoso simpático e ele vai também desinflamar a via aérea com o corticoide inalatório. Como é que funciona esse corticoide inalatório já entrando na terceira droga? Obrigado pela deixa, Késia. O corticoide inalatório é como se fosse um creminho, um creme de corticoide que você passa na sua pele que está coçando. Quando você tem uma urticária ou uma alergia na pele, você vai lá e passa um creme em cima para acalmar aquele processo inflamatório com a degranulação dos mastócitos. O corticoide inalatório nada vai ser do que uma medicação tópica endobrônquica. Olha só que palavrão. Então, é uma medicação que você vai passar por dentro dos brônquios e vai diminuir ali aquela inflamação das vias aéreas. Vamos passar adiante. Nossa, eu tinha feito tantos slidezinhos que eu acho que não vão ser tão legais, olha só. Mas vamos seguindo. Qualquer coisa vocês me interrompam se eu estiver muito prolixo. Os agonistas adrenérgicos, então, são aquelas medicações que relaxam a musculatura, inibem a liberação dos mediadores para o broncoespasmo e elas vão promover a broncodilatação. A gente já comentou do mais comum, que é esse Berotec, né? Que é o fenoterol, aquele que dá aquela taquicardia horrorosa, né? Mas a gente também conhece o aerolim ou salbutamol, que tem 3 apresentações. Ele tem xarope, horroroso, Deus o livre. Ele tem comprimido, Deus me defenda. São medicações via oral que vão cair na corrente sanguínea e vão estimular o sistema nervoso simpático do corpo inteiro. Então vão ter muito efeito colateral. E tem a medicação salbutamol em bombinha, em spray, em aerossol, que vai ajudar a gente a ter esse efeito local somente, ali no pulmão. Vai ter um pouquinho de efeito colateral cardíaco? Vai, mas é muito pequeno, que não vai acabar atrapalhando a vida do paciente, tá bom? Então, esses são exemplos dos beta-agonistas, né, os agonistas adrenérgicos. Aqui eu tenho mais exemplos de agonistas adrenérgicos. Aqui, ó, o salmeterol, que é o remédio da Késia, que é lá o Ceretide, que é salmeterol com fluticasona, tá bom? Com duração de 12 horas, por isso que a Késia deveria tomar de manhã e à noite, segundo a prescrição do médico dela, tá bom? Eu tenho o Indacaterol, que é um super chique, que você aspira e ele fica fazendo efeito no corpo por 24 horas, então é de usar uma vez ao dia só, tá bom? Essas medicações são bem legais. Antagonista muscarínico ou anticolinérgico, como é que ele vai agir? Eles bloqueiam a ação da acetilcolínica nos receptores muscarínicos. Abrem os receptores muscarínicos. São 3 classes, então, de receptores muscarínicos. A gente tem M1, M2 e M3. O M3 é o que a gente tem no pulmão, então eu preciso de medicações que estimulam o M3.
mas eu sei que nenhuma medicação é totalmente seletiva. Sempre vai sobrar ali algum resquício de, de ação nas outras partes do corpo, tá bom? Então, ó, esses anticolinérgicos ou antimuscarínicos, eles aumentam a seletividade para determinados receptores, M1, M3, e as principais drogas são o ipratrópio, o tiotrópio e o glicopirrônio. Essas três drogas que eu consigo fazer o tratamento da asma, tá bom? Vou falar delas rapidinho, então. O ipratrópio é o Atrovent, todo mundo conhece o ipratrópio. Ah, eu faço, a Késia com certeza faz, inalação com Berotec e Atrovent. Berotec não tem mais para vender. Então, um serve para ativar o simpático, o outro serve para bloquear o parasimpático. É muito comum a gente ouvir das mães que vão fazer inalação nas crianças, fala assim, ai não, o médico prescreveu Berotec com Atrovent, porque o Atrovent sozinho, ele não faz efeito. Ele só faz efeito se você colocar o Berotec junto. Não, não é verdade. São duas medicações com duas classes diferentes e que não tem relação uma com a outra, né? Pode usar normalmente. Então, o ipratrópio, que é o mais comum, só que ele tem um efeito muito rápido, são 4 a 6 horas de duração só. Ele começa a fazer efeito nos 30 minutos, mais ou menos. Então, vai fazer inalação, depois de 30 minutos que vai começar a melhorar. Olha que sacanagem, é uma medicação de muito curta duração e demora muito para começar a fazer efeito, tá bom? E o tiotrópio já não. O tiotrópio, que é o Spiriva, que a gente aqui no Brasil só vai conseguir encontrar essa apresentação, ela é uma névoa e ela consegue atingir a via aérea mínima com bastante eficiência. Ele é uma medicação de longa duração e ela fica fazendo efeito no corpo por 24 horas. O pico da ação é em 30 minutos, mas ele começa a fazer efeito em menos de 5 minutos. Às vezes, o paciente, eu faço internação domiciliar, né? E eu vou visitar o meu paciente de oxigênio domiciliar e ele tá ruim, com o pulmão fechado, porque esqueceu de usar a bombinha naquele dia ou a bombinha acabou. Eu vou lá, pego um tiotrópio, faço a inalação nele e abre na hora. Ele é muito eficiente, muito bom. Então, são dois jatos dele uma vez ao dia só, porque ele tem 24 horas de ação, tá bom? E os efeitos colaterais dele? São seca a boca, seca a garganta, seca a mucosa nasal, tá bom? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que ficar atento com as medicações anticolinérgicas. O glicopirrônio é o terceiro, também é muito chique, é uma medicação que também tem ação de 24 horas, também é uma cápsula que usa uma vez por dia, e os efeitos colaterais são muito pouco importantes e menos presentes ainda do que as outras medicações inibidoras da acetilcolina que a gente viu. E agora, então, falando de corticoide inalatório, que é a nossa última classe, a gente tem beclometasona, budesonida, fluticasona e mometasona. O remédio da Késia, Késia é chique. Késia teve a prescrição de um remédio caro, é a fluticasona, esse daqui. O mais comum que a gente vê é a beclometasona no posto de saúde. Não sei, vocês têm PIN? Vocês vão ao posto de saúde? Vocês acompanham a farmacinha lá na unidade de saúde? Vocês sabem o que é PIN? Estou online ainda, gente? PIN? A gente Não? ainda tem PIN sim, PIN 1 e PIN 2, no primeiro Isso, ano e no segundo. perfeitinho. E no terceiro, eu descobri esses dias. Gente, PIN é uma coisa muito chata. Eu fazia PIN com a farmácia. E o PIN é a prática integrada, daí tem medicina, enfermagem, farmácia, é muito legal. E a gente ia para a unidade de saúde. E lá na unidade de saúde,
Ah, o estudante de medicina ficava junto com o médico, né? O estudante de farmácia ficava lá com o farmacêutico, às vezes, ou dentro da farmácia do posto, aprendendo sobre as medicações. O estudante de enfermagem ficava com a enfermagem, assim por diante. E era muito divertido, você aprendia muito, só que não. O nosso foi diferente. Não sei se a medicina ainda tem PIN junto com a enfermagem. Não sei se vocês ainda têm esse PIN na unidade básica de saúde. E as medicações da unidade básica de saúde para asma são o. Olha lá o blogueiro. A medicação, ó, é o Clenil, que é o beclometasona, e o Aerolin, que é o salbutamol. O salbutamol, ele é um beta-2 agonista, né? Ele ativa o sistema nervoso simpático. E o Clenil, ele é um corticoide inalatório, tá bom? Vamos fazer uma pausa aqui então, para a gente tentar entender. Deixa eu só ver se rolou mais alguma pergunta aqui, se alguém escreveu mais alguma coisa. Nossa, foi difícil. Ah, nutrição entrou no PIN. É isso? Que bacana. Ah, vocês visitam as casas dos usuários da UBS. Legal, para conseguir. Então tá. Então eu queria entrar com vocês mais numa parte mais prática, uma parte mais do dia a dia, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida sobre medicação? Tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer, alguma coisa que ficou no ar? Até o momento, não. Então eu vou pedir para a Késia abrir a câmera dela e usar a bombinha para a gente. Mentira. Eu vou fazer isso, tá, Késia? Gente, é muito importante a gente saber que os dispositivos inalatórios, eles têm um jeito certo de ser usado, tá? Porque a coisa que a gente mais vê na vida é gente falando, bombinha não funciona. Só funciona comprimido e só funciona xarope. O que a gente sabe é que comprimido e xarope, medicações via oral, eles vão ter uma ação sistêmica muito maior e são muito desconfortáveis para o paciente. Então, ele não vai ter adesão ao tratamento, ele não vai aderir e ele vai sofrer muito porque não consegue compensar a asma dele, que é essa doença inflamatória das vias aéreas. Então, sempre que você tiver a oportunidade, confira para ver se o seu paciente está usando de modo correto o dispositivo inalatório. Ou então, no seu caso da farmácia, confira se a pessoa que está dispensando o remédio para o paciente, se ela está explicando corretamente o uso da medicação. Então, essas medicações aqui, ó, eu vou mostrar as duas principais medicações do Brasil. O Clenil HFA spray, que é o beclometasona, que é um corticoide inalatório. E o Aerolin, que é um beta-2 agonista. Todo mundo já viu essas bombinhas, gente? Todo mundo conhece? Todo mundo já viu? Todo mundo já tinha visto uma bombinha de asma? Já, prof. Isso mesmo. A Késia, que tem bronquite, já viu. Então, ó, o que a gente sabe das bombinhas de asma, né? Que elas devem ser usadas da maneira correta e elas são gratuitas pelo SUS. Olha que bacana. Se você tem uma receita médica válida, você pode ir numa farmácia popular ou você pode ir numa unidade básica de saúde e eles vão ser entregues para você, essas bombinhas. Só que vai ser, eu vou falar na prática, é assim, ó. Aqui, ó, o médico prescreveu, pode usar. Daí a pessoa faz o quê? Faz assim, ó. Pronto, está usado. Igual no House, acho que vocês já assistiram esse episódio do House, que a pessoa usa bombinha desse jeito. Então vamos lá, ó, vou explicar para vocês. Como eu acabei de abrir a caixinha, eu preciso, sempre que for usar, sacudir a medicação, isso é muito importante. E como eu acabei de abrir a caixinha, o primeiro jato eu desprezo. Eu vou fazer na câmera para vocês poderem ver o jato, ó. Deu para ver o jato saindo? Vou colocar minha mão, fica mais fácil, eu acho, hein, ó. Ó, pronto. Essa é a medicação, ela precisa ser inalada. Como é que faz a inalação correta? Primeiro eu vou mostrar o jeito incorreto, o jeito que os pacientes usam,
Então, a Késia, se a Késia não leu a bula do remédio, peguei a Késia para Cris, coitada. E se a Késia não foi instruída corretamente pelo médico pneumologista que a atendeu, ela vai estar usando a bombinha de jeito errado e a gente vai conferir depois. Mas normalmente as pessoas fazem assim, ó. Elas ficam sentadas ou deitadas para usar a bombinha, elas fazem assim, ó. Elas baforam a bombinha. Vocês viram que a medicação ficou tudo aqui, né? Foi nada para o meu pulmão. Daí as pessoas falam assim: ai, remédio para asma não funciona a bombinha. Tem que ser xarope ou comprimido. Mas isso não é verdade. Vou mostrar para vocês então o jeito correto de se usar, tá? Primeiro eu tenho que chacoalhar. É um dedo embaixo e 2 dedos em cima. Você vê que aqui embaixo tem umas ranhuras, já para você colocar o seu polegar, ó. Um dedo baixo e 2 dedos em cima. Às vezes, mulher que é bem magrinha e que é bem fraquinha, tem que usar com as 2 mãos assim, ó, para conseguir apertar, tá? Eu vou ficar de lado para vocês verem melhor. E antigamente, o gás propelente, isso é muito legal falar para a farmácia. O gás propelente que tinha aqui dentro da bombinha, antigamente, era o CFC, o clorofluorcarbono, que hoje em dia não é mais usado na indústria como um todo, muito menos na indústria farmacêutica, porque ele agride a camada de ozônio. Então agora a maioria dos propelentes é o HFA. Antigamente o CFC ele era muito mais potente e muito mais gelado. Então você falava para o paciente ficar com o dispositivo inalatório a 2 dedos dos lábios, abrir a boca, apertar e respirar assim, ó. Respirar fundo. Hoje em dia não é mais assim. A bula do medicamento, que agora é com outro gás propelente, mais fraco e nem, não tão frio, a bula fala para colocar o dispositivo entre os lábios, assim. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Em pé é sempre melhor. Eu solto todo o ar do pulmão. Quando o meu pulmão fica vazio, eu vou colocar a bombinha entre os lábios, apertar e respirar bem fundo a medicação pela boca e contar até 10. Nossa, uma gincana, né? Vamos lá. Chacoalha. Se você não chacoalha a medicação, só sai 30% da dose. Solto todo o ar pela boca. Acabou, não tenho mais nada. Aperto e chupo. Seguro até 10 e solto pelo nariz, tá bom? Esse é o jeito correto de se usar todas as medicações inalatórias. Qual que é o problema, gente? Criança não vai saber usar assim. Idoso não vai ter uma coordenação motora tão boa para usar a medicação assim. Então, eles precisam ser muito bem instruídos, ou usar um espaçador, que é uma garrafinha que você coloca assim a bomba atrás, coloca a garrafinha na boca, como se fosse uma garrafa d'água assim. Vou pegar minha garrafa d'água. Coloca assim, a medicação aqui atrás, coloca a boca aqui, aperta e respira, tá bom? Para quem não tem uma coordenação motora tão boa. Então, esse jeito de usar a bombinha, você conferir o jeito que o seu paciente usa a bombinha, é o que traz o diferencial do tratamento, tá bom? Existem muitos vídeos no YouTube ensinando a usar a bombinha e existem muitas imagens e bulas boas do medicamento. A bula do Aerolim, ela tem umas figurinhas que são muito boas. Vou pegar aqui a bula. Bula é ótimo, né? E vou mostrar para vocês que tem umas figurinhas que explicam e um passo a passo bem detalhado, bem bacana, tá? Então, bombinha de asma tem menos efeito que a medicação via oral? Não, de jeito nenhum. Ela é tão efetiva quanto a medicação via oral, com muito menos efeitos colaterais, tá bom? Esse daqui é o Aerolim. E eu vou abrir também a caixinha do Clenil para vocês verem que só muda a cor do corticoide. Eles fizeram 2 bombinhas azuis, uma bombinha azul clara e outra bombinha meio azul, meio verde, meio azul escuro. E isso confunde bastante o paciente. Então, ele tem que entender que essa medicação é para desinflamar o pulmão. E essa medicação ele tem que usar todos os dias, que esse é o tratamento.
e que o Aerolin, que é o salbutamol beta-2 agonista, diferente do corticoide, ele é uma medicação de alívio, que vai abrir o pulmão na hora, tá bom? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, eu uso Clenil 4, 5, 6 vezes seguidas e não sinto melhora. Não vai sentir mesmo. É como se você só jogasse, como não, é se você só joga o corticoide, ele não vai ter um efeito momentâneo, ele vai ter um efeito a longo prazo só, fazendo a desinflamação daquela via aérea, daquele epitélio que está inflamado. Então, tem que orientar o paciente certinho que corticoide inalatório é medicação de uso contínuo, tem que ser usado todos os dias, e não é medicação que vai abrir o pulmão, e que o Aerolin ou salbutamol, beta-2 agonista, é uma medicação de resgate, e ele pode usar com tranquilidade um jato de cada vez sempre, até 10 jatos no dia com tranquilidade, tá? Então, o que a gente vê muito na prescrição? O paciente tem prescrito 2 jatos 4 vezes ao dia. Então, o que ele faz? Ele vai lá, chacoalha, porque ele aprendeu que tem que chacoalhar, senão só sai 30% da dose, e ele faz assim, ó. Não, é um jato de cada vez. Vai colocar na boca e segura por 10 segundos. Depois, de novo, ele repete todo o processo. Chacoalha, solta todo o ar, põe na boca, respira e prende, para usar um jato de cada vez. Estou sendo muito prolixo, todo mundo está entendendo, gente? O médico me ensinou a usar assim. Graças a Deus, uma coisa ele acertou. Imagina. O tratamento mais preferível é o inalatório? Sim, o tratamento preferível é o inalatório. Sempre. Por quê? Vai melhorar a asma se eu der corticoide via oral? Vai melhorar a asma. Só que ele vai ter todos os efeitos colaterais do corticoide via oral a longo prazo. Ele vai ter osteoporose, vai ter glaucoma, vai ter obesidade, vai ter fragilidade vascular, tá bom? Vai ter problemas hepáticos, vai ter resistência à insulina, todos os efeitos colaterais do corticoide via oral. O corticoide inalatório é em microgramas. Esse aqui é 200 microgramas por jato. Enquanto o comprimido via oral é de miligramas, é muito mais, tá bom? Então, usar corticoide inalatório, usar medicações inalatórias é preferível à medicação via oral, sempre, tá bom? O que mais, gente, que eu posso falar para vocês sobre? Só para eu tentar, então, concluir lá na apresentaçãozinha. Opa! Então, a gente já viu o corticoide inalatório Clenil, que é a beclometasona, que é o mais usado. Esse daí é uma caixa rosinha, antigamente ele era rosinha, agora ele é azul claro. E na farmacologia da asma, então, daí esse aqui é o último slide que eu vou mostrar a prática para vocês. Acho que era isso, então. Que eu mostrei a prática. Que mais, pessoal? Existem uma infinidade de bombinhas que eu posso ensinar vocês a usar agora. Não sei se isso é interessante, não sei se vocês querem. Existem outras dúvidas de vocês? O que mais vocês querem conversar, querem explicar? Tem algum bronquítico, algum asmático que quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, assim, Cláudio, da Vamos lá. sua experiência, né, até hoje, em todos os hospitais, tudo, tem algum paciente que não se adapta, assim, a quase nenhum desses medicamentos? Você já viu algum paciente que não desse, digamos, não se adaptasse com nenhum? Como que é isso? E como que é feito caso, vamos supor, ele não se adapte com nenhuma bombinha, algo assim? Então vamos lá. Para as doenças respiratórias, para as doenças de via aérea,
o dispositivo inalatório é sempre a medicação de escolha. Existem uma infinidade de medicações inalatórias e uma infinidade de tipos de dispositivos. Então, sempre vai ter um dispositivo inalatório para aquele paciente. Tem paciente idoso, não consegue usar bombinha de jeito nenhum. A gente tem que lançar mão de outros dispositivos. Vou mostrar para vocês, então. Vocês já ouviram falar nesses dispositivos assim? Vocês já viram? Que você É o coloca... Alenia esse, né? Esse daqui é o Alenia. Olha, Camila tá antenada nos nomes comerciais. O Alenia é o formoterol, que é beta-2 agonista, com a budesonida, que é um corticoide inalatório. Então, é um comprimidinho. Será que vocês vão conseguir ver o conteúdo dele? É um pó. Tá vendo que tem um pó aqui dentro? Ah, é, ó. Deu para ver? Deu. Tem um pozinho aqui dentro do comprimido. Desculpa, dentro da cápsula. Deus o livre, falar comprimido, o pessoal da farmácia, eles ficam bravos. É cápsula. E daí, o paciente idoso, ele não tem coordenação motora para usar spray. De jeito nenhum. Então, a gente prescreve cápsula. Daí ele coloca a cápsula. Eu não vou usar mais, porque eu já usei muito aerolim. Já chega, tá? E agora tá à noite. Senão eu não durmo. Então, ó, ele coloca a cápsula aqui dentro. Nesse dispositivo inalatório, tem uns... Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Isso, ó, tem uns ganchinhos, tá vendo? Eu aperto o botão e tem uns ganchinhos. Vocês conseguem enxergar que aqui dentro tem uns ganchinhos? Isso. E daí, quebra a cápsula e o paciente idoso vai fazer assim, solta o ar e chupa. Segura até 10. É muito mais simples do que o spray que ele tem que apertar e chupar ao mesmo tempo. Então, assim, existem uma infinidade de medicações. Sempre vai ter. Eu nunca tive nenhum paciente que não conseguia encontrar nenhuma medicação inalatória e ele teve que usar medicação via oral. Não tive nenhum, nunca, viu, Camila? Ai, que bom, me alivia saber disso, me alivia bastante. Sempre tem uma opção. Teve uma perguntinha aqui. Deixa eu ver outra perguntinha. Cláudio, tem algum spray que colocam no nariz de corticoide mesmo? Eles funcionam tipo Buzonide? Sim! E isso é uma coisa que a gente confunde bastante, tá? Os sprays de budesonida nasal ou de qualquer outro corticoide nasal, eles são para tratar rinite. Os sprays de corticoide inalatório, eles são para tratar a asma. A asma, a rinite e a urticária são 3 espectros de uma mesma doença, mediados por IgE, degranulação de mastócito, é a mesma coisa. Só que tem gente que tem sintomas nasais, tem gente que tem sintoma pulmonar, tem gente que tem sintoma cutâneo, de coceira. Então, quando o paciente tem rinite, a gente usa corticoide nasal, spray nasal. Quando o paciente tem asma, a gente usa corticoide inalatório em spray inalatório via oral. E quando o paciente tem urticária, daí usa corticoide tópico. Tá bom? Késia já entendeu. Késia deve ter também uma rinite aí, hein, Késia? Isso aí. O que mais de perguntas, pessoal? Alguns da família têm sim. E essas medicações, até a Camila tinha perguntado, se tem algum paciente que não se adaptou, alguma coisa assim. Essas medicações são muito seguras. Por exemplo, formoterol com budesonida, a marca mais conhecida é o Alenia, esses comprimidinhos, né, que se usam nesse dispositivo inalatório, até grávida pode usar. Criança, a partir de 2 anos. Tem formoterol budesonida que vem em turbo, que é essa medicação assim, ó. Tá ruim essa luz, né? Acho que deu uma melhorada, não sei. Deixa eu ir mais pra cá assim, vamos ver. Melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Melhorou, tá bom. O turbo, essa medicação assim, ó, você tem que girar para frente, para trás. Isso aqui as crianças se dão super bem. Você gira para frente e para trás e ouve um clique. Vou girar para vocês ouvirem o clique, ó. Dá um cliquezinho. A hora que você dá o clique, o pó,
esse remédio tem pó, né, dentro da cápsula. Esse aqui, o pó já fica aqui. Então, ó, esse aqui acabou, não vou conseguir mostrar para vocês, mas é um pó bem fino que o paciente solta para fora. Chupa bem fundo. Segura até 10. E isso aqui as crianças usam com tranquilidade, tá bom? Criança, a partir de 2 anos, já pode usar spray com um espaçador. Ou então usa medicação inalatória em pó. É bem tranquilo, tá? Sempre tem um dispositivo inalatório para aquela doença da via aérea. Ai, que bom, me alivia bastante, assim, né? Porque tem bastante criança, né? Que tem Sim, asma sim. e tadinhos, dá bastante dó. Criança em crise de asma é bem triste, viu? E antigamente só tinha. Como que é o nome? Só tinha mesmo inalação para fazer nas pobrezinhas das crianças. Demorava um monte para fazer efeito. Não, hoje em dia a gente pode lançar mão de medicações inalatórias, são muito mais disponíveis. Há 20 anos, gente, isso aqui era caríssimo. Não tinha acesso. Hoje em dia é de graça pela farmácia popular. Sim. E tem alguns que é componente daí especializado, né, do SUS, e aí consegue pegar também, né? Sim, Muito bom isso. da RENAME, Relação Nacional das Medicações Especiais, né? Acho que é isso. Daí o médico preenche uma LME, aquele papel horroroso, e daí eles conseguem retirar, por exemplo, o Alênia lá na 17ª Regional e pegar de graça pelo SUS também um remédio que na farmácia é bem mais caro e consegue tratar as asmas moderadas ou graves. Sim, sim. Ah, tem uma pergunta da Mayra. Opa, vamos ler a pergunta. Cláudio, em sua prática, teve mais incidência de caso com asma ou rinite? Ou ambos têm a mesma incidência? Nossa, que difícil. Sabe por quê? A rinite, ela pode ser aguda ou crônica. Vamos supor, passou um caminhão, jogou um monte de fumaça na minha cara e eu fico espirrando, espirrando, espirrando por alguns dias ou por algumas horas. Isso é uma rinite aguda. A rinite crônica ou rinocinusite crônica é outra doença. E, e a rinite, ela pode ser alérgica, pode ser infecciosa viral, pode ser infecciosa bacteriana. Ela é muito mais comum na nossa prática no dia a dia do que a asma. A asma é quando o paciente tem muita tosse e muito chiado. Se um paciente tem muita tosse e muito chiado, ele procura o serviço de saúde. Já o paciente tem rinite e obstrução nasal, o que ele faz? Ele vai lá na farmácia, pede para o balconista qualquer medicação, medicação para narina, fica medicando ou fica tomando resfriado. Então a gente acaba sabendo que as doenças das vias aéreas elas são muito mais atendidas pelo médico e as doenças da via aérea superior, as rinites, elas nem são procuradas muitas vezes pela população em geral, não procuram atendimento. Então, é mais prevalente, sim, a rinite aguda ou crônica, a rinite que pode ser alérgica, infecciosa, viral ou infecciosa bacteriana, e o tratamento com corticoide inalatório é muito bom e muito efetivo. Será que era isso que ela perguntou? Nem lembro mais. Sim, acredito que sim. É isso Gente, aí, tem não mais tem perguntas? Pode ir mandando aí, gente. Ó, Pode ir mandando. A até gente meia-noite é tem. hoje. É verdade. Amanhã eu não tenho nada para fazer. Vocês têm? Eu tô tranquilo amanhã. Tô de boa. O que vocês fazem da meia-noite às 6? Gente, se alguém que tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver se ninguém mandou nada aqui no grupo. Uhum. Não, no grupo também ninguém mandou nada, não. Obstrução nasal pela rinite pode afetar a audição? Sim! Por que que a obstrução nasal pela rinite pode afetar a audição? Porque a gente tem um canal que liga o ouvido ao nariz. Esse canal no nariz desemboca num ósteo, que é o ósteo externo da tuba auditiva.
Quando a mucosa do nariz está inflamado, esse ósseo entope e para de circular ar entre o ouvido médio e o nariz, porque o ouvido ele tem que circular ar ali, né? Então, se entope o nariz ou se inflama o nariz, dá a sensação de que o ouvido está entupido. Daí, muitas vezes, os pacientes chegam no pronto-socorro falando assim: nossa, meu ouvido está entupido, eu estou com dor no ouvido. E a medicação que o médico tem que prescrever é medicação para o nariz e não para o ouvido. Daí, ou o paciente fica achando estranho: mas meu ouvido está doendo, eu vou passar remédio no nariz? Sim, porque você tem que tratar a rinite, porque a rinite obstrui o ouvido. Ou então, o médico vai lá, dá uma olhada e fala: tá um pouquinho mais vermelho, pinga gotas otológicas tópicas no seu ouvido que vai melhorar. E não melhora. Então, sim, obstrução nasal causa sintoma auditivo também. Nossa, que pergunta maravilhosa, perfeito. Acho que descobri meu problema. Maiara, budesonida spray nasal é super eficiente, tem pela farmácia popular e tem o jeito certo de usar também, viu? Você tem que colocar no nariz, apertar, massagear enquanto você vai inspirando e funciona super. Amanhã a Mayra vai estar lá na UBS, pegando a receitinha. Budesonida spray nasal. Mayra me manda lá no WhatsApp nome completo, CPF, que eu já faço a receita online. Amanhã ela já está tratando. Sim, Mayra. Lá, ela adorou. Aqui na Liga, doutor Cláudio, a gente tem de tudo, sabe? É ótimo, assim, para estudar. Tô vendo. E, gente, alguém tem mais alguma pergunta? E é só deixar esse canal aberto. Se vocês quiserem depois, às vezes não quer fazer aqui a pergunta, me manda lá no Instagram, pergunta, é Cláudio Rezende _ Pneumo, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Me segue no Insta e a meia dos outros. Manda pergunta lá se tiver qualquer dúvida, tá bom? Isso, Cláudio Rezende _ Pneumo, isso aí mesmo. Obrigado, Camila. E estou à disposição, gente, à disposição. Eu já fui estudante, eu participava de liga acadêmica, eu sei a sofrência que é para conseguir um palestrante, para conseguir alguém para falar alguma coisa, ou algum residente para discutir um artigo, é uma tristeza. Então, eu estou muito feliz de conseguir falar com vocês hoje e me sinto muito honrado pelo convite, viu? É muito bacana. Pense que vocês daqui. Putz, grilo, tem 10 anos de formado. Vocês daqui 10 anos é que vão estar falando ali na liga. Tomara que presencial, né? Sim, daqui 10 anos tem que estar presencial, senão. Mas, Cláudia, a gente que agradece em nome da Liga Acadêmica de Farmacologia e Clínica, a gente agradece imensamente sua disponibilidade, a sua atenção com a gente em responder as perguntas, em ministrar a palestra, tá bom? A gente agradece demais. E agradeço também a presença de todos aqui, né? Todos os nossos membros da Liga. E é isso, gente. Agora, na próxima semana, a gente vai ter a discussão do caso clínico. Cláudio, com certeza a gente vai. A sua palestra vai ser muito útil para a gente discutir os casos, né? Que não, a gente vai ter um de Covid-19 e cessação do tabagismo. Então, opa, que legal! Então, a gente também está focado nessa campanha, né, de cessação do tabagismo, auxiliar as pessoas, né, a parar de fumar, porque realmente a gente pode deixar que a gente está no seu barco. A gente está no seu barco nessa coisa de cessação do tabagismo. Então, a sua palestra com certeza contribui muito para a nossa formação, para a nossa liga como um todo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Aliás, muito legal falar que para o tratamento do Covid já saíram os estudos novos, tá bom? A cloroquina, mentira. Posso nem ver na minha frente, que eu Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, brincadeira. E a budesonida inalatória, que é essa daqui, né? É que essa daqui tá com associação, mas a budesonida inalatória, em alguns casos, pode ser prescrita desde o primeiro dia do início dos sintomas, tá bom? Então, notícia fresquinha aí, a gente está conseguindo achar
alguns remédios para usar desde o primeiro dia dos sintomas, em alguns casos bem específicos, tá bom? Mas só para falar para vocês que a aula de hoje vai servir para COVID também. Sim, com certeza. Eu até vi alguns pacientes, né, chegando com a prescrição, né, desses medicamentos para pós-Covid. Achei bem interessante, né? Parece que estava tendo aí uma luz no fim do túnel. É isso aí. Gente, então muito obrigada a todos aqui, ó. Estamos aqui até a noite, mas claro que vale super a pena, né? Porque a gente teve uma palestra incrível, a gente teve várias informações para contribuir para a nossa formação e para melhorar a saúde dos nossos pacientes, né? Isso aí. Muito Obrigado, obrigada, então, gente. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou sair para vocês poderem conversar, que eu sei como é que funciona a liga. Tchau. Beijo, gente. Sucesso. Tchau, tchau.